infelizmente, né, a gente não quer que 128 pessoas morram, né? É um clima, o Rio de Janeiro viveu ontem um clima de guerra, um clima que as pessoas que estão ali na faixa de Gaza, em Israel, as pessoas que estão na guerra entre Ucrânia e Rússia, vivem quase que diariamente. O carioca vive isso. A opressão dos criminosos, a opressão principalmente do Comando Vermelho, dos criminosos que agem naquela região, das milícias, né, também que agem no Rio de Janeiro. Essas duas operações, essa operação foi no Complexo da Alemão, que vai abranger duas vias importantíssimas do Rio de Janeiro, que é a linha amarela e a linha vermelha. Ambas cruzam o estado, a cidade do Rio de Janeiro e dão acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão. Ou seja, as pessoas ontem que chegavam de viagem ficaram dentro do aeroporto porque não tinham como sair. Nessa situação em que 2.500 policiais foram empregados para cumprirem 100 mandados de busca e 100 mandados de prisão contra membros da facção criminosa Comando Vermelho. Os policiais então saíram, pessoal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, para cumprir esses mandados. Só que ao subirem os morros, ao entrarem nos locais, eles encontraram barricadas e resistência dos criminosos. Policiais civis foram surpreendidos com drones que são usados em guerra, com bombas, lançando bombas sobre as viaturas. Ou seja, os criminosos estavam melhores preparados até em matéria de situação lá do que os policiais, até porque eles conhecem muito bem a região. Nós tivemos, inclusive, uma fuga de criminosos para a mata. Houve o confronto. 4 policiais, sendo 2 policiais civis e 2 policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, acabaram perdendo a vida. Tem um delegado em estado grave e outros 5 policiais feridos que foram conduzidos a unidades hospitalares. Foram presos, até o momento, 81 criminosos. Foram presos e 128 pessoas morreram, incluindo entre essas 128 pessoas, os 4 policiais que foram abatidos durante esse confronto. Desses 128 criminosos, 60 foram encontrados ontem. E agora, mais uma quantidade, 68 criminosos, foram encontrados dentro das matas. E aí, o que aconteceu? Esses criminosos foram encontrados, Nicole, estavam sem roupa, a maioria deles de cueca, com roupas, né, só de camiseta. O que aconteceu? Esses criminosos estavam usando, durante a ação da polícia, roupas camufladas. Inclusive tem uma imagem de uma mulher morta, que essa mulher está vestida com roupa que seria roupa de ação tática. Essas roupas camufladas que são usadas pelos exércitos. Ou seja, os criminosos extremamente preparados. E aí o que aconteceu também, Nicole? Membros de outras facções e também das milícias participaram. Depois que a polícia já deixou aquela área mais grave, onde o negócio estava mais pesado no morro, eles passaram a atacar as gangues rivais que estavam em baixa, né? Porque perderam. Até o momento, a polícia apreendeu 111 fuzis lá nessa operação, tirando pistolas, granadas, isso só fuzis, para vocês verem a quantidade de arma de grande poder de fogo que estava nas mãos dos criminosos. 111 fuzis são armas, fuzis 5.56, 7.62, armas que têm um poder de fogo terrível, que o disparo vai muito longe. Então os criminosos estavam muito bem preparados, só que a ação da polícia foi uma ação surpresa em certo momento para os criminosos, mesmo eles estando já preparados para enfrentar a polícia, eles não esperavam que viessem com um quantitativo tão grande, né, de policiais preparados para a ação, para enfrentar e para o enfrentamento. Infelizmente, 128 pessoas, incluindo os policiais, morreram. Não é para ser assim, teriam que ser presos, mas optaram pelo confronto e podiam ter andado de camburão, mas acabaram andando
E nesse caso, vai ter que ser rabecão adoidado, viu, Nicole? Para carregar esse monte de gente. Um cenário de guerra muito triste, essas imagens que a gente vê hoje no Rio de Janeiro. O número de mortos aumentou muito em pouquíssimo tempo. E tem aquela, que foi até o que eu conversei com a Dani, agora há pouco no JL. A polícia vem investigando o seguinte, que facções estão se aproveitando dessa operação, da ação da polícia nessas comunidades, para matar rivais. Ou seja, eles estão se vingando de rivais, matando pessoas para que dificulte, exatamente para se livrar. Botar na conta da polícia, né? Se vingar, jogar na conta da polícia, se vingar dos rivais. E isso agora é um trabalho redobrado, porque até que sejam feitas as perícias, os trabalhos periciais, e tudo mais. Os trabalhos periciais, são muitos corpos envolvidos. Então, até a gente ter essa resposta, até porque a guerra ainda não acabou, a operação ainda não acabou, mas como esse número aumentou muito, e a gente conhecendo muito bem o Rio de Janeiro, isso é possível sim, que essas facções estejam se matando pessoas de facções rivais, se aproveitando dessa movimentação para jogar também na conta da polícia. Isso é possível. Eles estão aproveitando porque o pessoal do Comando Vermelho que estava no morro aí, Nicole, ficou desarmado, né? Porque a maioria das armas dele foi apreendida pela polícia. Que os criminosos saíram correndo, largaram os armamentos para trás. Os que não foram presos deixaram armamentos para trás, deixaram tudo que eles tinham ali naquele momento para trás e saíram foragidos. Correram para a mata. E aí os rivais deles aproveitaram dessa situação, foram atrás para também praticarem o crime e aí, como disse a Nicole, jogarem na conta da polícia, que para eles vai ser muito melhor quando teve essa situação. Várias situações também de governador falando que o governo federal não ajudou e depois desmentindo que não tinha falado bem isso. A ação nesse caso é que deixaram que as facções e também o pessoal das milícias tomassem conta dos morros e de boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma ausência do Estado. Ou é o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, falharam no início. E agora a coisa ficou bem mais complicada. Tanto é que nós temos aí várias mortes, 120 e poucas mortes, né? De pessoas, bandidos ou não. É óbvio que no meio desse monte de gente, você pode ter certeza que teve inocente que foi pro saco também, infelizmente, né? Teve bala perdida que pegou morador de rua, teve uma mulher que estava na academia. Agora eu imagino... Demais, triste demais. Isso aí são as pessoas que foram retiradas da mata. Essas pessoas aí não foram no confronto de ontem. Essas pessoas já foram hoje, que os moradores... a comunidade perde muito Estava com tirando, isso. Exatamente. A gente viu que as pessoas estão sem poder sair de casa, sem o básico para sobreviver nessas comunidades e sem saber quando é que a situação será normalizada e vivendo entre a cruz e a espada em um cenário de guerra com seus filhos, comunidades que a gente já sabe que sofrem demais com vários outros problemas, que vão além da segurança pública e agora vão além da segurança, agora conviver com medo, com a insegurança e sem o básico, tendo que ficar dentro da própria casa sem poder sair e com aquele medo, que é tiro para lá, é tiro para cá. Reflexo disso também no turismo, como o Wagner disse, pessoas que tinham viagens programadas, planejadas para o Rio de Janeiro, cancelaram essas viagens, pessoas que ficaram presas no aeroporto. Olha, relâmpago bastante preocupante. E pelo que a gente viu, sem prazo para acabar, né? Sem expectativa. Não, e a polícia... Porque o número pode aumentar ainda muito mais. Hoje a polícia, inclusive, liberou, né, as vias do Rio de Janeiro, linha vermelha, linha amarela, o transporte, porque ontem virou o caos. As pessoas não tinham como voltar para casa, não tinha transporte. As empresas de transporte tiraram os seus ônibus com medo, é óbvio, né? Porque geralmente nessas ações os criminosos colocam fogo em ônibus e tudo mais. Então os ônibus saíram. Basicamente as pessoas tinham metrô, alguns motoristas de aplicativo e também andar a pé. Então teve muita gente que teve que andar aí 10, 20, 30, até 30 quilômetros a pé para poder chegar em casa em razão da não existência, né, do transporte coletivo que parou de funcionar, até porque os criminosos também fecharam várias vias na tentativa de impedir a ação da polícia.